Oi pessoal que acompanha o canal da Citar, hoje o vídeo é comigo! E eu vou falar sobre um assunto que a maioria das pessoas adoram, que é viagem. Pra quem não sabe, eu fiz um mochilão recentemente. Eu fui em dezembro do ano passado e voltei em janeiro. Fiquei 20 dias fora, eu fiz Bolívia, Peru e Chile. E quem me conhece fez muitas perguntas sobre como é que foi essa experiência, como é que eu fui. Eu fiz um mochilão ao estilo mais roots, que é a palavra que a gente usa. Ou seja, eu não reservei hostel, eu não reservei ônibus, não reservei nada. Eu simplesmente fui. E pra não ir sozinha, eu entrei num grupo no Facebook, Mochileiros, e fui vendo quem ia fazer o mesmo roteiro que eu e no mesmo período. Muitos brasileiros, principalmente. Chegamos a formar, inclusive, um grupo de 10 e saí de Rio Verde. Depois nos encontramos em Campo Grande e de lá a gente seguiu para Corumbá e depois fomos subindo. A gente fez Bolívia, né? Eu passei por Santa Cruz de la Sierra, Cochabamba, só de passagem, né? Fiquei 3 dias em La Paz e fui subindo. Copacabana, que é onde tem o Lago Titicaca. Depois a gente foi para Cusco. Eu pesquisei muito sobre o que levar, temperatura. Eu acredito que é possível fazer um mochilão e de forma, assim, um valor razoável. Depende também da... Ele tá engasgado. Depende também do seu nível, né? O que pra você, se você quer ser econômico ou se você quer muito conforto. Eu busquei o intermediário, né? Busquei hostels mais baratos, ônibus mais baratos. Mas foi possível viajar bem. A comida da Bolívia, eu senti muita diferença pela comida do Brasil e foi onde eu tive uns perrengues, digamos assim. Qualquer coisa, Coca-Cola existe em todo o país do mundo praticamente, né? E um pacote de batata frita, né? Amendoim, essas coisas resolvem um pouco na hora da fome e que você não tem muitas opções. Em determinado momento da viagem, mesmo formando grupos e tal, eu decidi seguir caminho sozinha. E foi uma experiência também única. Por mais que a companhia era bom, a gente faz amizade, mas chegou um momento que eu quis seguir o percurso por mim mesma. E valeu muito a pena. Lógico que eu sou uma pessoa... Quando eu tava com as outras pessoas, eu vi que era possível você se sair bem. Principalmente o idioma não foi um impedimento pra mim. Então eu segui viagem sozinha, mas é claro que eu tomei alguns cuidados. Não ir por mim mesma para algum lugar, a não ser que fossem locais públicos. Escolher companhias de viagem mesmo, essas coisas. E no caso de pedir informação, pedir sempre para policial. Essa é uma regra básica, né? Não fiz a viagem toda de ônibus, eu peguei um trecho de avião, que era no final da viagem, que eu já estava muito cansada. Gastei em torno de 5 mil reais. Se for ver a atual economia do Brasil, que o real tá muito desvalorizado, pelo menos foi essa a realidade que eu vivenciei. Para vocês terem uma ideia, eu consegui cambiar R$1 por 1,80 no início da viagem de bolivianos, 1,80 de bolivianos. Em comparação a todos os países, o mais caro de fato foi o Chile. A cidade que eu mais gostei de conhecer foi Cusco, de todas que eu visitei. E é pra onde eu voltaria. As demais eu acho que não, porque eu acho que a gente tem que andar justamente pra frente. Então eu já conheci, dificilmente eu volto. Eu procuro outras cidades sempre. O que eu não imaginava que eu ia passar é que seria assim tão difícil a caminhada, até pelas opções. Você tem muitas opções, mas quando você opta por um mochilão mais econômico, você tem que estar sujeita a muita caminhada, muita coisa. E foi isso que aconteceu. Por exemplo, para ir para Machu Picchu, acabei fechando um pacote que teve que andar muito, subir escada, enfrentar altitude. E foi algo que eu não esperava que seria tão difícil de enfrentar. Mas foi um pacote que compensou muito, por exemplo. Se eu tivesse ido de trem, que é o que muitos fazem, que aí sai de Cusco, vai para Águas Calientes, aí depois vai para Machu Picchu, o pacote era equivalente a 600 soles.
Já, por exemplo, o que eu fechei indo de van até um terminal que chama hidrelétrica, depois andando até Aguascalientes, que é a cidade, foi 300 soles. Ainda incluía também o ingresso para Machu Picchu. Então você vê uma diferença pela metade do preço. Outra dica é um livro que chama Guia dos Viajantes, ou Guia do Viajante, se não me engano. Lá tem muitas dicas. Uma colega nossa de viagem tinha esse livro. Foi uma experiência muito engrandecedora, vamos dizer assim, completamente. Eu falo que não tem como você ir para uma viagem dessa e voltar a mesma pessoa. De fato, a Jéssica que foi não é a mesma que voltou. Até se você tiver alguma dúvida, ou mesmo tem vontade de fazer um mochilão, pode mandar suas perguntas, que eu vou responder com o maior prazer, se eu puder ajudar. Senão a gente pesquisa junto, sem problema, porque eu amo viajar e esse é um assunto que eu gosto muito. Espero que vocês tenham gostado das dicas e se inscrevam no nosso canal. Até mais!